Gente, bom dia. Tudo certo com vocês? Bom dia, bom dia. Gente, vamos lá então dar continuidade aos nossos estudos. Deixa eu só ajeitar isso aqui, não tá legal. Bom, então ontem nós começamos a resolver algumas questões, né? E hoje nós vamos então dar prosseguimento para colocarmos aí à prova os nossos estudos, a quantas anda os nossos estudos dessa parte de licitude e de culpabilidade. Então, eu vou... Bom dia, Eduardo, bom dia para todo mundo. Falar nisso, Eduardo, a gente tem uma dúvida para tirar, né? Ficou uma dúvida de ontem. Eu até estava revendo algumas questões, porque eu fiz uma seleção. Gente, realmente, como que isso é verdade, né? Como que, na hora que a gente vai resolver as questões, surgem dúvidas. Porque aquela questão lá que você me falou, eu acho que é a questão justamente que fala de ânimos defendendi. Eu fiz uma releitura, eu acho que é aquela mesmo, né? Que teve a dúvida? Pois é. E naquela questão, acho que a gente vai ter que realmente rever e marcar um gabarito um tanto quanto inóspito. Depois quando eu fui procurar, porque na hora eu selecionei e não me preocupei com o gabarito. Falei, gente, essa questão tá esquisita, né? Porque eu fui na última parte, já logo falando que a conduta seria ilícita, mas a gente vai ter que rever aquela questão sim, tá? Então, deixa eu ir lá no compartilhamento de tela. Vamos lá. Pronto. Então, antes de retomarmos, vamos voltar na questão... Deixa eu achar qual que é aquela. E olha que eu ainda tive o maior cuidado, por isso que acaba que dá trabalho, né? A gente selecionar questões, porque tanta questão que é anulada, justamente porque deu margem para uma interpretação, às vezes, dúbia, né? Ou confusa. Mas aquela lá, eu acho que era... Bom, vamos ver. Mas aquela questão, depois eu até fui procurar para ver se tinha sido... Não foi anulada, não. Deixa eu achar, ó. Deixe-me achar, ó. Acho que a gente fez até a questão 7, né? É a questão 3. Eu fui procurar depois nessa Vunesp aqui para ver justamente se eles não tinham feito nenhum tipo de anulação, porque realmente estava confusa. É ela, não é, Eduardo? Confirma aí para mim. A que você teve dúvida, que é que fala do ânimos defendendi. Peraí. Vamos lá, então, gente. Na questão número 3, eu acho que a gente marcou, nós fizemos uma leitura e aí eu falei com vocês, olha, gente, vamos marcar que a alternativa correta é a letra D. Só que eu acho que eu fui aqui muito nessa... é considerada ilícita a conduta do Pedro, e na parte anterior aqui dessa questão, da letra D, tem algo que não está correto. Então, vamos lá, vamos voltar nessa questão. Essa questão com caso sempre é complexa, né?
porque, como no direito a gente sempre permite vários tipos de argumentações, quando você coloca um caso e quer uma resposta única, isso acaba sendo sempre complicado. Mas a gente tem que aprender aqui, ainda que a resposta que você encontre não seja absolutamente correta, né, ou que guarde, a gente tem que aprender a identificar aquilo que na questão realmente se propõe como uma resposta a ser marcada. Então, essa questão, narra-se aqui que o João e o Pedro, eles eram enfermeiros, eram desafetos de longa data. Depois, num dia, o João estava acho que, aplicando uma injeção num outro paciente chamado José, e o Pedro se aproximou sorrateiramente, desferiu uma facada contra o João com o fim de lhe provocar lesão. Depois que ele desferiu esse golpe, posteriormente descobrem que naquele momento o José estava, na verdade, inoculando um poderoso veneno com a finalidade de matar aquele sujeito ali, o José, porque ele foi contratado pela família para tirar a vida do sujeito. E, na verdade, a ação criminosa do João, que é o que estava inoculando o veneno, acabou sendo interrompida por esse golpe do Pedro. Ou seja, sem saber que o José estava sofrendo um atentado contra a vida, ele conseguiu salvá-lo e, ao mesmo tempo, ele conseguiu executar o seu plano de ofender a integridade física do João. E aí, nessa hipótese, o que nós poderíamos, qual seria a resposta correta diante dessas que nos são apresentadas? Bom, olha lá, o que acontece? Essa questão, quando a gente faz a leitura dela, a gente já percebe de cara que ela diz respeito ao elemento subjetivo da legítima defesa, né? Que é o chamado animus defendendi, quer dizer, o sujeito, para que a legítima defesa realmente seja caracterizada, é preciso que aquele sujeito ele esteja realmente agindo, ele esteja ciente de que, filha, criança, eu vou ter que fechar aqui, senão vai ficar um pedaço. Espera aí, gente, só um segundo. Então, o sujeito, para agir em legítima defesa, ele precisa saber que está agindo abrigado por uma excludente da ilicitude. Isso vale para qualquer das excludentes da ilicitude. E aqui na legítima defesa, a gente chama isso, esse elemento subjetivo da legítima defesa, a gente chama isso de animus defendendi. Só que o que acontece? O Código Penal, se a gente for fazer uma leitura só do Código, o Código fala, e aí vocês certamente se recordam, quando a gente vai lá no artigo 25, por exemplo, que fala da legítima defesa, o Código, em algum momento, ele fala da necessidade de o sujeito agir com animus defendendi? O Código não fala. O Código não fala. Tá? O Código só estabelece elementos objetivos para a legítima defesa. Então, essa questão do animus defendendi é até uma questão bem complexa. Quando a gente vai estudar aqueles doutrinadores clássicos, quando a gente vai entrar na seara de analisar a doutrina pesada, que é doutrina que a gente nem passa para vocês no ambiente assim, acadêmico, que é aquela coisa de estudar direito penal a fundo, você tem uma divergência. A gente tem uma divergência. Hoje, até quando... E aí, quando vocês pegam os manuais, por exemplo, que são os manuais que usualmente nós indicamos, quando você pega o Rogério Greco, quando você pega o Kleber Masson, quando você lê a doutrina do Rogério Sanches, nesses manuais fica clara, sim, o fato de que prepondera, sim,
o entendimento de que é necessário o animus defendente, tá? Essa discussão é uma discussão muito mais teórica do que propriamente prática, já que no plano concreto, quando você tem situação de legítima defesa, é muito difícil você conseguir fazer essa comprovação. Como é que eu vou comprovar que o sujeito realmente estava ou não estava agindo com ânimos defendente? Porque, lógico, né? Na alegação da legítima defesa, lógico que vai se afirmar que o sujeito estava agindo com essa intenção. Então, é uma discussão mais teórica do que qualquer outra coisa. Agora, vejam só, a partir do momento em que o código não fala sobre a exigência do animus defendente. Então, nós temos que nos atentar a isso. Então, vejam só, quando nessa letra a gente diz lá, ou a afirmativa diz, à luz estritamente do que determina o texto do Código Penal, não se exige a prévia ciência da situação de risco do direito para que se considere a ação do Pedro legítima defesa, com o que ficaria afastada a ilicitude da conduta. Então, vejam só, se isso fosse questionado a vocês numa questão dissertativa, logicamente que vocês iriam falar, não, a situação aqui não vai configurar a legítima defesa, ele não tem o animus defendente. Hoje, entende-se, a doutrina que prepondera entende que o animus defendente ele é absolutamente necessário, que ele deve se fazer presente para a caracterização não só da legítima defesa, mas esse elemento subjetivo ele tem que estar presente em todas as excludentes da ilicitude. Só que se nós formos fazer uma leitura aqui do que afirma a alternativa A, à luz estritamente do que determina o texto do CPP, realmente. Tá? Não que, e aí a gente sempre tomando muito cuidado, porque às vezes nem tudo que está na lei é a mesma coisa. Olha, se eu digo de maneira genérica, as únicas excludentes da ilicitude existentes no ordenamento jurídico são aquelas que estão previstas na lei. Isso está errado. Mas se eu falo, segundo a previsão da legislação penal brasileira, em relação a excludentes da ilicitude, não existe o consentimento do ofendido. Está certo, né? Então, é uma questão realmente de como foram colocadas as palavras. Então, por mais, do ponto de vista, a gente tem a oportunidade de realmente dissertar e avaliar essa situação, o que prepondera? Prepondera que precisa do animus defendente, tá? Precisa do animus defendente. Só que o código fala expressamente sobre essa necessidade? Não, o código não fala. Tá? O código não fala. Inclusive, né, a parte geral do código, embora seja até mais recente do que a parte especial, é de 1984. Naquele período já existia essa controvérsia, mas a tendência talvez ainda fosse mais no sentido de não se exigir o animus defendente. O código não fala. Então, essa alternativa, por mais que vá nos levar a uma resposta que não é uma resposta exatamente correta para resolver a situação, ela é verdadeira. Porque, olha, de acordo com o que determina o texto do Código Penal, não se exige a prévia ciência. E, realmente, o texto do Código Penal não faz essa exigência. E aí, só para a gente rever as outras alternativas e isso não ficar mal entendido. Pedro atuou por erro sobre a existência de uma causa de justificação em defesa putativa. Não, a gente sabe que esse caso aqui não é caso de legítima defesa putativa, né? O sujeito, em momento algum, ele estava ciente, ainda que por erro, né? Porque para a gente falar de discriminante putativo, ele tinha que estar em erro. O sujeito aqui, ele simplesmente desconhecia essa situação. Então, essa alternativa não faz sentido. A alternativa letra C, ela também fica errada, por quê? Porque a doutrina historicamente sempre divergiu, acerca da necessidade do animus defendente na legítima defesa.
mas hoje está pacificada. Pacificada em absoluto não está, não. Mas olha só qual que é a conclusão a que se chega. A doutrina, a questão está pacificada no sentido de que a ação de Pedro estaria acobertada pela legítima defesa. Olha, 2 erros. Primeiro, que a doutrina não está pacificada, mas se aparecesse a doutrina hoje preponderante, ela entenderia o quê? Que a ação do Pedro não está cobertada pela legítima defesa. Não está cobertada, tá? Não está cobertada, por quê? Porque a doutrina preponderante vai exigir o ânimos defendente, vai exigir a ciência desse elemento subjetivo. Então, se não há o elemento subjetivo, a conduta dele não está cobertada pela legítima defesa, tá? Segundo a doutrina que prepondera. E aí, a letra D, que foi, acho que eu disse para vocês, não vamos marcar a alternativa D. A D seria correta. Olha, a corrente doutrinária que defende a desnecessidade de ânimos defendente foi expressamente adotada pela parte geral do CP. Não foi expressamente adotada, né? Ainda não foi, simplesmente isso não foi tratado no Código Penal. Agora, ainda assim, se eu pensar que a corrente doutrinária que defende a desnecessidade seria adotada, qual seria a consequência? Com o que é considerada ilícita a conduta do Pedro. Se eu entendo, caso eu entenda que é desnecessário o ânimos defendente, a conduta do Pedro seria lícita, né? Então ficou contraditória aqui essa afirmativa. Olhem, então prevalece, o código expressamente adotou, o que não aconteceu, o código não adotou expressamente, o código simplesmente se omitiu, tá? Então, essa alternativa D, ela fica incorreta. Com base nessas aqui, é uma questão bem polêmica, né? Dá para a gente questionar, e depois eu fui procurar para ver se a questão não tinha sido anulada, mas não foi. E com base aqui nessas considerações feitas, vejam que realmente é uma questão complexa, né? É questão, inclusive essa que TJ, RJ, é questão de concurso de magistratura, né? Concurso de primeira fase de prova de juiz substituto. Essa questão aqui, a alternativa correta, então a que nós deveríamos marcar seria a letra A e não a letra D, tá? Então façam aí essa correção. E agradeço ao Eduardo por ter ficado atento, porque eu falei, gente, às vezes vocês vão fazer as questões e vocês já vão marcando logo quando vem. Nessa daqui, quando eu vi, olha, conduta ilícita, opa, é isso daí, tá? Então, as afirmativas, elas estão... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Professora, a questão nos informa que João e Pedro são desafetos. Então, mesmo não se exigindo, fica previsível que Pedro não agiu em legítima defesa. Olha só, o fato de serem desafetos, eles colocaram esse dado de que eles são desafetos também para complicar a questão, né? Porque tem que ter um sentido a agressão do João em relação, a agressão do Pedro em relação ao João. Porque senão também fica sem sentido. Olha, do nada o Pedro vai lá e desfere um gol. É justamente para vocês cogitarem se não haveria aí eventualmente a possibilidade da legítima defesa. Só que aí o que acontece? Aparece um terceiro, tá? Eu só não entendo por que eles são desafetos. Então, mesmo não exigindo ânimos defendente, fica previsível que Pedro não agiu em legítima defesa. Olha, a questão que eu estou falando é a seguinte: ninguém tá cogitando aqui legítima defesa, atuação em legítima defesa entre João e Pedro. A questão que se coloca aqui é justamente se o Pedro não teria agido em legítima defesa de terceiro. Porque quando Pedro desfere a facada no João, o que acontece? Ele acaba salvando a vida do José. Só que ele salva a vida do José sem ter a mínima noção de que está fazendo isso. É por isso que a gente entra na questão do ânimos defendente. Precisa ou não precisa ter o ânimos defendente? Essa que é a grande questão, tá? Essa que é a grande questão que se coloca. O fato deles serem desafetos,
isso daí não vai influenciar em nada. Por quê? Porque o que a gente está avaliando aqui é ele salvou, o Pedro salva a vida do José. Só que ele salva a vida do José, poderíamos cogitar legítima defesa de terceiro. Só que ele salva a vida do José sem ter ciência disso. Ele fez isso sem querer. E aí, duas possibilidades. Olha, se eu entendo que o ânimos defendente, quer dizer, que o elemento subjetivo, que o sujeito saber que agir em legítima, ele tem que saber que ele está agindo em legítima defesa desse terceiro, no caso, nessa situação, se eu for analisar dessa maneira, vamos pensar se a gente tem que dissertar sobre isso. A gente tem uma questão dissertativa sobre esse tema. Olha, se eu entender que o ânimos defendente, ele é necessário, ele é imprescindível, que é o que prevalece na doutrina, que é o que prevalece. Qualquer manual que vocês forem estudar vai estar lá falando elemento subjetivo das excludentes da ilicitude, tá? Então, ele não agiu em legítima defesa de terceiro. Ele não agiu. Ele não agiu, ponto. Agora, é possível que você complique um pouco a questão dizendo existem autores mais tradicionais, quando você vai lá, Nelson Hungria foi um dos responsáveis pela elaboração do Código Penal na sua redação original, lá de 1940, tá? Tem outros autores clássicos mesmo, que a gente se refere a Magalhães Noronha, tem o Juarez Tavares, que é até relativamente mais recente, mas que também defende que não é preciso o ânimos defendente, porque o código não fala, realmente o código não fala, tá? Então, por isso, agora, aqui é uma questão bem interpretativa, né? E até a questão da maneira com que as palavras se apresentam para que nós julguemos as assertivas. Olha, essa letra A, e vejam que eles fazem muito bem essa observação no início, à luz estritamente do que determina o texto do Código Penal. O texto do Código Penal está exigindo, está lá no Código Penal, quando eu vou no artigo 25, o Código Penal fala, ele exige ciência da situação de risco? Não. Realmente aí, com isso eu tenho que concordar. Não significa, então, em tese, ficaria afastada a ilicitude da conduta. Só que do ponto de vista concreto, já que é porque eu não tenho uma alternativa que me fale exatamente isso, tá? Se essa letra D, por exemplo, falasse a corrente doutrinária que defende a desnecessidade do ânimos dependente para caracterizar a legítima defesa, aqui o erro está exatamente em falar que ela foi expressamente adotada pelo Código. Mas se falasse a corrente doutrinária que defende segundo a corrente doutrinária que defende a desnecessidade, a conduta do Pedro seria uma conduta lícita. Se eu não preciso de ânimos defendente, então, ok, a conduta dele é lícita. Do mesmo modo que a alternativa anterior, a letra C, a doutrina divergiu historicamente acerca da necessidade do ânimos defendente, ok. Mas hoje a questão está pacificada, a gente poderia até falar que sim, está pacificada porque é amplamente preponderante o entendimento de que é necessário, no sentido de que a ação de Pedro não estaria acobertada pela legítima defesa, não estaria. Porque se eu exijo um ânimos defendente, o Pedro ele não agiu ciente do elemento subjetivo. Logo, a resposta que a gente teria que dar, se eu tivesse a oportunidade de dar essa resposta sem ter que escolher uma assertiva, a resposta para essa questão seria a seguinte, veja, olha, o Código Penal realmente ele não fala de maneira expressa sobre a necessidade, sobre a exigência desse elemento subjetivo. Em qualquer das excludentes da ilicitude, ele não fala expressamente, ele só traz elementos objetivos. Agora, durante muito tempo houve essa discussão doutrinária sobre a exigência ou não do elemento subjetivo, quer dizer, o sujeito saber que age abrigado por uma excludente da ilicitude, e o entendimento, que é um entendimento tranquilo, que é um entendimento pacificado, podemos assim dizer, da doutrina, é no sentido de que sim, há a exigência do ânimos defendente para que a legítima defesa fique caracterizada. Portanto, se o sujeito
age sem esse ânimos defendendi, o que acontece? Não estará configurada a legítima defesa. E a sua conduta será uma conduta ilícita, tá? Entendido, então, gente? Façam só essa alteração aí, porque realmente, se a gente estava marcado letra D e ficaria errado. Mas é complicadinho. Bem complicadinho, tá? Mas não foi anulada. Até para a gente verificar. Vejam como que o grau de dificuldade das questões é bem variável, né? A gente chega lá nessa questão 4, facilzinha, e depois em outras situações. Tranquilo, Eduardo? Tranquilo aí, geral, gente? Porque eu preciso que vocês... Isso é importante. É uma questão complicada. Realmente, na hora que eu fui selecionar, eu não vi que era tão complicada. Mas importante, né? Daqui a pouco, num futuro não muito distante, tenho certeza que vocês estarão encarando esse tipo de questão quando vocês forem fazer prova para juiz. Não é não? Então vejam que o negócio não é fácil, não. Essa múltipla escolhazinha simples, né? A 4, por exemplo, a gente vai, legítima defesa é excludente da culpabilidade, tipicidade, isso aqui é molezinha, né? Agora, nós vamos verificar, inclusive, em algumas outras questões aqui que eu coloquei para vocês, que o negócio é tenso. Inclusive, as próprias questões da OAB eu achei que estão bem puxadas. Vamos lá. Então, a gente fez até a questão 7 ou até a questão 8? Essa questão 8 também é tranquila. Acho que a gente fez até a 8, não é isso? Só me confirmem, que foi aquela da legítima defesa, que a gente pode alegar legítima defesa. Isso, a gente pode alegar legítima defesa. Nossa, gozada, essa 10 ficou horrível. Mas tudo bem, vamos lá então. Peraí, gente. Só para essa questão 10 aqui ficar melhor para mim. A 9, perdão. Então, Fundação Carlos Chagas, MPE, então, Ministério Público do Amazonas, Rivaldo, essa é boa. Olha lá. Rivaldo ateou fogo em seu apartamento para receber o seguro correspondente. Então, o Rivaldo colocou fogo no apartamento dele para receber o seguro do imóvel. Então, vejam, observem aí. Ele colocou fogo no apartamento dolosamente, ele quis colocar fogo para ele receber o valor do seguro. No entanto, não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela com a utilização de uma corda juntamente com a sua empregada Nair. A corda começou a romper-se. E em face da situação, da existência de perigo atual e inevitável para a sua vida, o que o Rivaldo fez? O Rivaldo fez a Nair, a sua funcionária, desprender-se da corda, fez Nair desprender-se da corda, e com isso a Nair caiu e morreu. E assim, com isso, né, permitiu-se que o Rivaldo descesse até o solo e sobrevivesse. Ok. Quando a gente lê o enunciado, já dá para a gente imaginar o que a questão vai estar perguntando. Já sabemos que isso aqui é estado de necessidade, né? Aliás, é questão sobre estado de necessidade, já que a gente tem uma situação de perigo. Então, vamos verificar. O Rivaldo, gente, ele atuou em estado de necessidade, já com base naquilo que a gente conhece sobre o estado de necessidade, antes da gente analisar as assertivas. Lembra que no estado de necessidade eu tenho a situação de perigo, e esse perigo, uma das questões exatamente... Não, por quê? A gente não tem... A grande questão não é que no estado de necessidade a situação de perigo não pode ter sido causada, e aí eu ainda falei isso para vocês, olha, ela não pode ter sido dolosamente causada pelo sujeito, porque existe aí uma certa divergência em relação à situação de perigo que foi culposamente causada pelo sujeito, e se a situação de perigo foi causada culposamente, o que prepondera é que caberá a alegação do estado de necessidade. Vocês se lembram disso, né? Só que aqui, vejam só, o Rivaldo, ele ateou fogo no apartamento, quer dizer, ele provocou esse incêndio de maneira dolosa, e no que ele foi tentar escapar, juntamente com a sua funcionária, ele viu que estava difícil, que o negócio não ia dar certo para ambos, e o que ele faz?
ele faz com que ela se desprenda da corda, a mulher morreu, né? Morreu, e ele conseguiu descer. Então, isso aqui não é estado de necessidade, tá? Agora, por que não é estado de necessidade? Vamos verificar as justificativas. A letra A diz: não agiu em estado de necessidade porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio em situação de perigo. Tá errada. Até a primeira parte, ok, ele não agiu em estado de necessidade. Agora, vejam a justificativa. Porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio em situação de perigo? Olha, não, essa não é a justificativa. No estado de necessidade, vejam, nós teríamos ali bens jurídicos do mesmo valor, vida versus vida. Então, se a obrigação do sujeito seria sacrificar a própria vida em prol da vida da funcionária? Não. Então, essa justificativa está errada. Embora, na primeira parte, realmente, ele não agiu em estado de necessidade. Letra B. Agiu em estado de necessidade porque não podia, de outra forma, salvar-se da situação de perigo. Está errada porque a situação de perigo foi causada por ele dolosamente. Então, não vale. Letra C. Não agiu em estado de necessidade porque a situação de perigo foi provocada pela sua vontade. É exatamente essa daí. Tá? A situação de perigo foi provocada por ele dolosamente. Aí as outras alternativas dizem: agiu em estado de necessidade porque o perigo era atual e inevitável, agiu em estado de necessidade porque era eventual e abstrato, nada a ver. Fica claro, portanto, que a alternativa correta nessa questão 10 é a alternativa letra C, tá? A letra C. Ele realmente não agiu em estado de necessidade, o perigo foi provocado pela sua vontade. Agora vamos lá para essa questão 10, essa daí é tranquila. Eu vou ter que virar para eu poder conseguir ler. Nossa, essa daqui na hora que eu fui não ficou legal, mas vamos lá. Sobre a teoria geral do delito, considere as afirmações abaixo. Primeira, daquelas que a gente tem que analisar cada uma. Eu adoro colocar essas questões na prova. Aquela que a gente tem que analisar várias assertivas para depois falar qual que é correto, quais são corretas, enfim. As causas excludentes da ilicitude estão previstas de modo taxativo na parte geral do Código Penal. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? A 1 tá errada, porque a gente sabe que elas não estão previstas de modo taxativo, quer dizer, a parte geral ela esgota. Atenção a isso, hein, gente? Isso aparece, isso é muito recorrente aqui no direito, não só em direito penal. Ah, é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Ah, a previsão é uma previsão taxativa. Quando eu falo que é taxativo, são só aquelas hipóteses e não existem outras. Quando eu vou falar que é exemplificativo, e podem existir outras situações, né? Então, as excludentes da ilicitude, elas estão previstas de modo taxativo na parte geral. A parte geral do Código Penal esgota a previsão de todas e quaisquer excludentes da ilicitude? Não, tá errado. Segunda, consentimento do ofendido é sempre considerado uma excludente da ilicitude, independentemente das elementares do tipo penal. Também tá errada, né? Inclusive, quando eu falei de consentimento do ofendido para vocês, e tem uma outra questão lá na frente que vai falar exatamente, não, mas vai falar de consentimento do ofendido. Vejam, se o consentimento do ofendido for uma elementar do tipo, ele não vai ser uma excludente da ilicitude, ele vai ser uma excludente da tipicidade, tá? Tem uma questão lá na frente que fala de estupro. Lógico que esse consentimento tem que ser válido. Mas imaginem que um homem e uma mulher tenham mantido uma relação sexual porque houve consentimento, tá? Houve consentimento das duas partes. Aí faz sentido eu falar, não, vamos pegar a suposta vítima. Houve a relação sexual porque a mulher consentiu, certo? Tem estupro? Não, não tem estupro. O fato é atípico, porque o estupro ele pressupõe exatamente essa relação sem consentimento. Então, vejam, o consentimento do ofendido, quando ele já integra o próprio tipo penal, quando ele é uma elementar do tipo penal, ele vai servir para afastar o quê? A tipicidade e não a ilicitude, tá? Então, esse item 2 está errado. O item 3, entende-se em legítima defesa
Quem? Usando moderadamente os meios necessários, repele a agressão, atual ou iminente, proveniente de qualquer causa. Ixi, peraí, proveniente de qualquer causa? Deixa eu voltar. Usando moderadamente, repele a agressão, atualmente, proveniente de qualquer causa, a direito seu ou a de outrem. Aí o que mata nessa questão? Repele a agressão, atual ou iminente, proveniente de qualquer causa. Vamos ver aqui. Depois. Então, proveniente de qualquer causa, não. São causas excludentes da culpabilidade. Essas aqui vocês já estão craques. Inexigibilidade de conduta diversa, obediência hierárquica, coação física e moral irresistível. Olha a história da coação física que eu falei que vai aparecer toda hora para confundir vocês. Coação física irresistível afasta a culpabilidade? Não. Coação física irresistível é hipótese de ausência de conduta. Então, a coação física ela vai lá para o campo da tipicidade. Também está errada. E aí, por último, nos sobra a alternativa 5, né? É isento de pena o agente que, face à embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, sim, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa daqui é a certa. Então, a gente só tem uma certa. Apenas a alternativa 5, tá? Então, apenas a alternativa 5 está correta. Por falar em exemplos de embriaguez, eu acho que hoje tem outra live, não tem? Vocês que amam as lives, né? Vocês que acompanham todas as lives, assim, com muito mais alegria que acompanham as minhas aulas, naturalmente. Nossa, mas hoje, coisa, hoje é quinta-feira, né? Tem live quinta-feira? Tem, né? Poxa, a gente está em tempos. Então, vamos verificar. Vou ter que assistir essa live para ver se, de repente, eu não consigo extrair algum exemplo. Não, hoje eu estou dando aula. Bom, vejam só, gente. Vamos lá, porque eu queria conseguir terminar de resolver todas as questões com vocês. Assinale a alternativa. Toda hora eu fico mudando isso aqui, peraí. Assinale a alternativa que, de forma mais completa, representa os elementos legais do conceito de estado de necessidade. Essa aqui também é mais tranquila, né? Aí, ó, questão de concurso de delegado, Polícia Civil de São Paulo. Então, ó, vejam só, olha como que a gente tem que ler realmente com muito cuidado. Representa os elementos legais do conceito de estado de necessidade. Lembra que eu falei para vocês? Olha, quando a gente vai ler, e por isso que, gente, para fazer prova, quando a gente vai fazer prova de múltipla escolha, você não vai estar usando legislação, né? Por isso que eu já vou deixando vocês treinados desde já. Não adianta, vou colocar vocês para fazer prova de múltipla escolha com código. Quando vocês forem encarar as provas da vida, é tudo sem código. E não adianta também eu falar, não, vamos compreender. Existem certas coisas que têm que ser memorizadas. Você precisa saber quais são os requisitos objetivos de estado de necessidade, de legítima defesa, porque eles vão te perguntar exatamente isso. E aí, vejam, olha, os elementos legais do conceito de estado de necessidade. Lá na lei, no Código Penal, eu até falei, a doutrina acaba estendendo o perigo iminente também para o estado de necessidade. Só que a lei, ela fala só em perigo atual, no estado de necessidade. Vocês se lembram disso? Lá no artigo 24, a lei só fala em perigo atual. Então, olha lá, perigo iminente. Já podemos sair fora. Por quê? Perigo iminente, a lei não fala em perigo iminente, tá? Então, só de fazer essa observação, nós já conseguimos aí, ó. Perigo futuro, que trata na letra D. Perigo futuro, a gente já sabe que não faz sentido. Perigo iminente, letra A, letra B, não é perigo iminente. A gente sabe que o perigo é atual. Por quê? Porque a questão me diz que representa os elementos legais. O que está na lei? Então, eu poderia ficar entre a alternativa C e a alternativa E. Vejam só.
A alternativa C, a E, não que ela esteja errada, mas vejam lá, a alternativa que de forma mais completa. Então, você tem que realmente marcar aquela que é a mais certa. A letra C fala perigo atual, ok. Salvar direito próprio ou alheio, ok. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, ok. A letra E, ela vai falar praticamente a mesma coisa. Perigo atual, salvar direito próprio, inexistência do dever legal de salvar o perigo. De salvar do perigo, perdão. Então, vejam, qual é a alternativa que de forma mais completa representa os elementos legais do estado de necessidade? Alternativa letra C, tá? Então, é a letra C. Vamos lá. Vamos vendo, vamos lá. CESP. CESP já é mais, também mais tipo de questão que geralmente vem mais complicado. Vamos lá. Questão 12. Nossa, a gente está precisando achar uma... Ah, peraí, deixa assim. A 12. Com relação às causas de exclusão da ilicitude da culpabilidade, assinale a opção correta. Então, vamos para a certa, vamos achar a certa. Letra A. Caracterizada a legítima defesa putativa, que ocorre quando o agente tem conhecimento do uso do meio desnecessário ou do uso imoderado do meio necessário, de sorte que deseje o resultado ou assuma o risco de produzi-lo, responde o agente pelo resultado a título de dolo. Essa afirmativa ela está sem sentido. Por quê? Porque legítima defesa, olha, o que está errado aqui? Caracterizada a legítima defesa putativa, e aí ele vem tentando dizer o que é legítima defesa. Que ocorre, o que seria legítima defesa putativa? Que ocorre quando o agente tem conhecimento do uso do meio desnecessário ou do uso imoderado do meio necessário. Isso não tem nada a ver com legítima defesa putativa, né? A questão do uso do meio necessário, uso moderado, isso vai poder descambar para a questão do excesso. Só que legítima defesa putativa é exatamente a situação em que o sujeito age em erro, né? Ele acredita. Então, aqui ocorre quando a gente tem conhecimento do uso do meio desnecessário. Olha, essa alternativa aqui é uma alternativa, responde pelo resultado a título de dolo, isso sem contar também que para saber se responde a título de dolo, responde a título de culpa, isso aí a gente vai ter que entrar lá na questão dos erros. Então, essa afirmativa ela se mostra bastante confusa e equivocada. Letra B. De acordo com a jurisprudência do STJ, age amparada, pelo estrito cumprimento do dever legal, a autoridade policial que dispara tiros de revólver ou pistola contra suspeitos da prática de crimes graves, imagina, em fuga, ainda que dessa ação decorra o resultado morte. Bom, não vou nem entrar no mérito de como é que os caras estão... Vamos imaginar que era uma situação realmente na qual eles tinham que atuar. Eu, inclusive, falei isso para vocês. Cuidado, porque às vezes as pessoas pensam, né? O policial que precisou atirar, ou eventualmente o policial atirou e até matou aquela pessoa. A excludente da ilicitude passível de ser alegada, não estou nem falando que vai caber ou não vai caber, mas nesses casos de confrontos, esses casos envolvendo ações policiais, a excludente da ilicitude que eu posso cogitar é a legítima defesa, tá? É a legítima defesa, seja própria ou de terceira. Cuidado, isso daí também é uma questãozinha que recorrentemente aparece. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, né, ou pode achar o policial está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Depende. Quando o policial ele está indo cumprir uma ordem, quando ele está indo cumprir um mandado, ele está agindo no exercício. Agora, dever legal, não existe dever legal de matar. Então, essas situações das quais advém morte, das quais advém lesão, isso daí não é estrito cumprimento do dever legal. A possível excludente a ser alegada é a legítima defesa. Então, tá errado. A letra B.
O fato praticado mediante coação moral irresistível é típico e antijurídico, excluindo-se, entretanto, a culpabilidade do coagido em virtude da ausência de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade. A princípio, parece que essa é a correta. Eu não gostei muito dessa ausência de conduta diversa, né? Não é exatamente a ausência de conduta diversa, a expressão que a lei, que a gente consagra é inexigibilidade, mas enfim. Peraí, como é que é, professora? Tem como repetir a letra B? A letra B, tá travando para todo mundo, gente? Ou às vezes foi problema aí de alguém só? Porque, bom, às vezes quando começa a ter problemas aqui, a internet me avisa, né, que o sinal tá fraco. Não? Bom, mas deixa eu repetir então rapidinho aqui a letra B. A letra B, o que eu tô dizendo aí eles vêm falando de acordo com a jurisprudência, eu falei que, cuidado, porque não existe o policial, agentes policiais, essas situações de confronto, policiais, não estou nem falando que sempre vai justificar a ação policial. Mas eu havia, inclusive, dito isso para vocês em sala. Atuações policiais que possam, das quais nós possamos enxergar o advento de resultado morte, de resultado lesão, isso daí tudo vai para o campo da legítima defesa. Pode ser que se caracterize, pode ser que não. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que o policial quando ele vai lá e está em confronto e atira e mata ou lesiona, ele está no estrito cumprimento do dever legal? Não, ele não está no estrito cumprimento do dever legal, porque não existe um dever legal de matar. Não existe um dever legal de lesionar. Então, eu preciso nessas situações em que realmente for possível afastar a responsabilidade penal desse agente policial, eu preciso, a excludente que poderá ser cogitada é a legítima defesa, e não o estrito cumprimento do dever legal, tá? Nesses casos que a gente tem resultado, olha, tanto que a questão mostra isso, ainda que dessa ação decorra o resultado morte. Então, não. Letra D. Quando o agente pratica um crime sob o estado de embriaguez completa, então o sujeito está completamente bêbado, voluntária ou culposa, a culpabilidade fica excluída, dada a ausência do elemento subjetivo, dolo ou culpa. Está errada, porque nós vimos que a embriaguez que vai deixá-lo isento de pena é a embriaguez completa, mas não a voluntária ou culposa, e sim qual embriaguez que a gente falou? A decorrente de caso fortuito ou força maior, tá? Por quê? Porque na voluntária ou culposa, nós vamos aplicar a teoria da actio libera em causa. A ação é livre na causa. Lembra do exemplo do Bruno, né? Se o Bruno matou o Marrone. Olha, ele bebeu porque ele quis, tá? Naquele momento, eu vou levar em conta o momento em que ele fez a ingestão da substância entorpecente. Depois, não caberá alegar ausência, né? O sujeito não se lembra, ausência de dolo, de culpa. Ainda que o estado dele seja de embriaguez completa, a possibilidade de se afastar a culpabilidade, ela somente se dá na embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E aí nós seguimos para a última, dizendo que em relação ao estado de necessidade, adota-se no Código Penal a teoria diferenciadora, podendo o estado de necessidade ser causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Está errado também. Nós sabemos que o Código Penal, isso eu também falei com vocês, o Código Penal adota qual teoria em relação ao estado de necessidade? Teoria unitária, né? Ontem mesmo nós falamos sobre isso. Adota a teoria unitária, de modo que o estado de necessidade, a teoria diferenciadora é aquela teoria que foi adotada lá pelo Código Penal Militar. Lembra que eu falei para vocês? No Código Penal Militar é a diferenciadora. O Código Penal é a teoria unitária. Tá? Então, nessa questão 12, a questão correta, a afirmativa correta é a letra C. Né? Letra C.
Vamos lá para 13. Tribunal de Contas do Estado, do Ceará. Vamos lá. Nas hipóteses de excludentes da ilicitude. Letra A. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso e culposo no caso de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito e coação irresistível. Olha eles misturando os elementos da culpabilidade. Está errada essa coação irresistível, já que eu estou falando de nas hipóteses de excludente da ilicitude. Coação irresistível, olha que ele nem falou se é físico ou se é moral. Essa questão da coação não integra o rol das excludentes da ilicitude. Então, essa letra A de cara, a gente já verifica que está errada. Letra B. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, coação irresistível, obediência hierárquica. Errado de novo, por quê? Porque eles colocaram aqui coação irresistível e obediência hierárquica, que não são excludentes da ilicitude, né? São situações nas quais nós poderíamos ter a culpabilidade excluída. Então, errado. O agente criminoso, letra C, responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e obediência hierárquica. Está errado. Por quê? Porque obediência hierárquica não é excludente da ilicitude. Vejam como que eles trabalham com esses trocadilhos. Isso aí a gente tem que saber. A questão é fácil. É só você realmente saber o que é excludente da ilicitude e o que é da culpabilidade. E aí a letra D. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso e culposo nos casos de... Aí agora foi. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Aí, essa daí tá certa. São exatamente as excludentes da ilicitude. E aí a letra E vem falando uma coisa totalmente nada a ver, não há excesso doloso culposo, tá errado, né? De maneira que é uma questão, essa aí foi uma questão simplesinha, tranquila. Acerca das causas excludentes da ilicitude e extintivas da punibilidade, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Essa aí já parece que é mais complicadinho. Ó, FGV. Vamos lá, OAB. Olha aqui, ó. OAB 2012, primeira fase. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta. De modo que, nessa segunda hipótese, sequer chegamos a analisar a tipicidade, pois não há conduta penalmente relevante. Essa letra A nos parece correta, né? Eles estão fazendo exatamente a distinção entre a excludente, a coação física e a coação moral irresistível. Nós já falamos sobre isso. Ó, aí, casinho. Em um bar, Caio, por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada, desfere contra este um soco no rosto. Então, Caio deu um soco no rosto do Tício, porque o Tício estava olhando para a namorada dele. Aturdido, Tício vai ao chão, levantando-se em seguida e vai atrás de Caio e o interpela quando este já estava saindo do bar. Ao voltar-se para trás, atendendo ao chamado, Caio é surpreendido com um soco no ventre. Tício praticou conduta típica, mas amparada por uma causa excludente da ilicitude. Isso aqui é polêmica, hein? Porque a ideia aqui é o seguinte, vejam só. O Tício, até que ponto a gente vai poder compreender que o Tício ele estava em legítima defesa? Porque a partir do momento em que ele cai, ele está no chão, nós temos o decorrer aí de um lapso temporal. Já tinha cessado a agressão, ninguém tem dúvida de que a agressão do Tício, né? Foi o Tício que deu o soco, né? Não, o Tício estava olhando para a namorada, o Caio deu o soco.
O Caio, a agressão do Caio, quando o Caio vai dar o soco no Tício, ainda que o Tício estivesse ou não estivesse olhando para a namorada, a agressão é uma agressão injusta, né? Só que aí o que aconteceu? O Caio deu o soco, o Tício está no chão, o Tício levanta, vai atrás, interpela quando ele está saindo do bar. Então, a agressão, por mais que fosse uma agressão injusta do Tício, a agressão ela já tinha cessado, né? A agressão do Tício ela já tinha cessado. Perdão, do Tício, a agressão do Caio. Então, o Caio é surpreendido por um soco no ventre, o Tício praticou uma conduta... deixa eu ver as outras, eu deixo essa daqui meio que em stand-by. Porque, a princípio, o requisito da atualidade e da iminência da agressão, eu acho que essa daqui não vai dar, não. Porque, vejam bem, quando o Caio... a situação de agressão injusta, ela existiu, mas naquele momento o Tício não reagiu. Quando o Caio já está indo embora e o Tício vai atrás para continuar, né, ou para, de alguma maneira, ele já não está mais se defendendo. Aí, essa é a questão, porque senão também a gente permitiria, se a gente for entendendo que tudo é legítima defesa, você permitiria essas agressões sucessivas aí ad eterno, né? Eu acho que tá errado, mas deixa eu só olhar as outras aqui para eu falar isso com certeza. Mévio, atendendo a uma ordem dada por seu líder religioso e com o intuito de converter Rufus, permanece na residência deste à sua revelia, quer dizer, ele fica na residência contra a vontade, ou seja, sem o seu consentimento. Nesse caso, Mévio, mesmo cumprindo ordem de seu superior e mesmo sendo tal ordem não manifestamente legal, pratica o crime de violação de domicílio, não estando amparado pela obediência hierárquica. Essa daqui está certa. Porque vocês se lembram que eu falei de obediência hierárquica? Quando eu falei de obediência hierárquica, eu disse a vocês que na obediência hierárquica, ou a obediência hierárquica, ela vai se dar em relação a relações do plano do direito público. Então, se eu tenho um guru espiritual, um guia religioso, e eu atuo porque aquilo foi uma ordem do meu guru religioso, eu não vou poder alegar obediência hierárquica, tá? Então, esse sujeito, se ele entra na residência alheia, ainda que seja seguindo a ordem do seu guru religioso, isso não é obediência hierárquica, portanto, ele responderia pelo crime de violação de domicílio. Agora, vamos lá, a última aqui. Consentimento do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal como uma causa de exclusão da ilicitude. Realmente, ele não está previsto na lei como uma causa de exclusão da ilicitude. Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita, desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir, sim, e que tal consentimento recaia sobre um bem jurídico disponível, certo? Portanto, tá errado, é aquela letra B mesmo, tá? O que a gente precisa ter em vista, né? A letra B, aquela lá do Tício, que estava olhando para a namorada do Caio. Vejam, a gente até tem a hipótese, a ação em legítima defesa, ela se dá exatamente quando? Quando vem essa agressão injusta. Imaginem que no momento em que o Caio vai para dar o soco no Tício, aí o Tício reage. Ele reage, ele dá outro soco, ou quando ele está ali caído, a ideia para justificar a sua atuação em legítima defesa. Você atua em legítima defesa para estancar, para você cessar aquela agressão que está acontecendo ou que está em vias de acontecer. Ah, mas olha só, coitado, o cara levou lá o soco, tá caído no chão, passou uma vergonha. A legítima defesa, ela não existe, ou às vezes ela não existe, ela não se presta a afastar a responsabilidade penal e promover pancadaria. Não pode ser assim,
né? O direito não pode se prestar a isso, ainda que você enxergue, nossa, mas olha lá, o cara estava olhando para a namorada e o outro caiu, aí ele foi atrás para tirar a satisfação. A partir do momento em que já não existe mais a agressão não existe. Lógico que a gente pode imaginar a responsabilidade penal pela prática dessas condutas, por parte daquele que desferiu o soco. Agora, o cara que levou o soco, tá caído no chão, o outro tá indo embora, já tá longe, ele chama, vai atrás e diz, aí ele já não está mais em legítima defesa. A atualidade e a iminência, elas deixaram de existir. Aí, a agressão injusta não é porque a pessoa foi vítima de um crime que ela depois vai poder atuar, né, fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso que o ordenamento jurídico admite, ou tutela, ou permite, quando ele prevê a legítima defesa, tá? Ela existe exatamente naquela situação em que ali, naquele caso concreto, o Estado não podia se fazer presente. Então, para cessar a agressão, o cara pode se defender dentro de certos limites. A partir do momento que não existe mais a agressão, eu não estou dizendo que esse cara que agrediu, ele não vai responder penalmente, claro que vai. Agora, se eu vou repelir, eu vou atrás para tirar a satisfação, eu vou atrás para bater mais, não. Aí eu já não estou mais em legítima defesa. Portanto, alternativa 14, questãozinha de prova da OAB, letra B é a errada. Olha, outra de OAB. Vocês vão ver que as questões da OAB estão bem puxadinhas. Olha essa aqui também. Vem mais ou menos na mesma linha. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Então, vamos tomar cuidado, inclusive, com a questão da provocação. Lembra que eu falei isso para vocês também, né? A gente precisa de agressão e não de provocação. Mas até aí tá. E conformado com a devida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Olha aí, ó, lembra que eu falei para vocês? Agora que eu tô vendo essa questão aqui é justamente de um outro ponto que a gente falou. Lembra que eu falei? Olha, o animal, quando a gente tem animal, ataque de animal, via de regra, o que a gente pode cogitar é o estado de necessidade. Só que se esse ataque ele é ordenado pelo dono, né, pelo treinador, pelo guia, aí sim, aí dá pra gente falar em legítima defesa. Vamos ver se é sobre isso mesmo a questão. Então, o que acontece? O Raul tá lá ouvindo as piadinhas do Francisco, já tá perdendo a paciência, o Francisco tá provocando, e aí o Raul fala: vou mandar esse cachorro atacar esse cara, para ele parar de fazer gracinha. Então, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. E aí, na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, que vem a falecer. Engraçado, né, falar isso, que o animal falece, porque falecer parece que é uma coisa humana, né? O animal faleceu, eu tinha um peixe, meu peixe faleceu. Parece que é piada, né? Vocês acham normal falar que um animalzinho faleceu? Animalzinho não, qualquer animal. O boi faleceu. Foi pro abatedouro, infelizmente faleceu. Sei lá, você não acha esquisito? Não é engraçado? Né? Não é normal falar que o animal faleceu. Mas tudo bem, né? A prova da OAB, quem sou eu para discutir? Então, o cachorro faleceu. Veio a óbito, né? Mas não é estranho? Tem umas expressões, igual aqui no direito, vocês estão aprendendo, vocês vão começar a aprender cada vez mais essas expressões latinas. O decujus. O decujus é o morto, né? Decujus. Então, o decujus é o falecido. Mas, sei lá, o cachorro veio a óbito, o cachorro faleceu. Bom, o cachorro bateu as botas, né? O cachorro morreu. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou inquérito para apuração. Então, Francisco contratou você, agora o AB adora falar isso, né? Contratou você é o advogado, você tem que defender os interesses desse sujeito que matou o cachorro, que deu cabo à vida do cachorro. Enfim,
Então, você é o advogado. Considerando os fatos narrados com relação à conduta do Francisco, você é advogado do Francisco, é o cara que deu a facada no cachorro. O que você vai fazer pelo seu cliente? Olha, primeiro, aí ele vai falar assim, não poderá alegar qualquer excludente da ilicitude em razão da sua provocação anterior. Não, isso não tem nada a ver, tá? Até a provocação não vai impedir. O outro mandou o cachorro te atacar. A agressão existe aí, quando o cachorro te ataca. Você está se defendendo desse ataque do cachorro, que foi ordenado pelo seu dono. Então, atuou... É essa daí, ó. Olha o seu cliente aí. Olha aí que beleza. Letra B. Atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa, tá? Praticou conduta atípica porque a vida do animal não é protegida penalmente, tá errado. E aí a letra D, o que poderia gerar dúvida era justamente você ficar entre a letra B e a letra D, né? Se você fosse desavisado, se você não tivesse sido meu aluno, se você não tivesse prestado atenção nas minhas aulas, você poderia errar. Mas eu tenho certeza que de vocês jamais errariam essa questão. Porque tá lá, bem claro. Eu falei para vocês, em regra, a atuação em face da conduta do animal, ela vai ser... Se a conduta... Não vou nem falar exatamente conduta, né? Se é o animal que está agindo por si, a gente pode falar em estado de necessidade. Porque não é a agressão da legítima defesa, é uma agressão humana. Agora, quando o ataque do animal é ordenado por alguém, aí sim, aí a gente fala em legítima defesa. Então, essa daí ficou fácil. Essa daí ficou letra B, atuou escorado na excludente da legítima defesa. Tá? Ai, gente, falei que eu ia conseguir acabar, mas não vou conseguir. Já deu a hora. Olha só, ficaram faltando, então, ficou 16, 17, 18, 19, 20. Ficaram faltando essas aqui. E aí eu vou resolver na próxima aula com vocês. E aí, na próxima aula, eu vou pegar uma prova minha anterior também, para que nós possamos resolvê-la juntos, tá? Não vou disponibilizar, porque eu também não vou ficar mandando prova, né, para vocês, assim, dando sopa, né, violando os meus próprios direitos autorais, colocando aí na mão da galera. Até parece, né, porque vocês sempre procuram os alunos dos períodos anteriores para terem acesso à prova. Mas aí a gente termina de resolver essas últimas 4 questões, tá? Eu acho que é uma forma bem bacana da gente treinar e da gente rever a matéria. E nós vamos resolver uma questão, uma prova minha de... Vamos ver se a gente faz isso nos 2 dias da próxima semana. A gente termina isso aqui e aí eu vou resolver uma prova NP1 e uma NP2, tá? E aí, depois que a gente concluir isso, na outra, a gente passa para esse nosso último ponto, que é concurso de pessoas. Tá? Mas eu acho que essa parte aí de resolução de questões, isso aí dá um gás, né? Deixa as coisas um pouco mais leves, ou não, porque a gente começa realmente a verificar que na hora que a gente vai resolver questões, o negócio pega, né? Mas, enfim, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Que tenha dado uma desestressada também de ficar só naquela de copiar ou de ouvir aula expositiva. E eu acho que é muito interessante, porque a gente começa realmente a compreender como podemos ser cobrados, né? Então, gente, vamos continuar nessa aí por mais uma semana, tá? Na próxima semana eu vou fazer a mesma coisa. A gente termina isso daqui e vamos pegar as minhas provas, tá? E aí, obrigada, gente, que bom que vocês gostaram, tá? Isso mesmo, vocês têm que elogiar se gostaram, né? Elogios sinceros. Porque a gente fica aqui tentando se desdobrar para fazer o melhor para vocês. Eu sei que vocês estão cansados, mas é uma forma da gente levar com mais leveza também a matéria, né? E atenção, façam aquela correçãozinha lá, naquela questão, tá vendo? Os professores também erram. Eu fui lá toda felizinha, de cara, achei o ilícito, opa, é isso aqui, vamos marcar. Pra gente verificar que na hora que a gente vai ler múltipla escolha, a gente tem que ter um cuidado danado, né? E quando vem essas questões de prova, então, tradicionalmente, prova de MP, prova de magistratura, primeira fase, as questões, se tá fácil demais, desconfie, tá? Gente, olha, então nós não vamos nos encontrar mais essa semana. Bom final de semana para vocês. Vamos continuar aí firmes e fortes dentro de casa, na nossa quarentena, para isso tudo acabar logo, tá? Bom descanso, fiquem bem, fiquem com Deus. Semana que vem eu tô aí com vocês, tá? Tchau, gente.